fazer, o Tarcísio, se quiser, ficam à vontade de comentar conforme for saindo a fala. Tá? Se depois a pessoa falar, quiser comentar, comente. Vai. Eu acho muito importante para os grupos de história política, a gente pode fazer algumas perguntas. Quando saiu agora a história do salão, eu abri um debate sobre política com grupos e veio uma questão com relação ao companheiro Genuíno. Eu acho que você aqui vivenciado, porque há grupos radicais que afirmam que o companheiro Genuíno nunca, na verdade, foi torturado, nunca, na verdade, ele sempre se posicionou até como dizia um rapaz lá, era radical contra a posição falando do jornalismo Genuíno, que diz que ele foi companheiro de Sérgio Genuíno, sempre teve privilégios na carreira. Então, eu desconheço essa questão. Falei, devo levar isso no debate. Eu acho que chegou a oportunidade agora. Porque eu acho que o Roma, a gente jamais falar de um grupo só de petistas, eu acho que a gente. Porque ele sempre teve muitos privilégios na carreira. Diz que ele era visto até quase um convite de delator alguns companheiros para ter certo privilégio. Então isso ficou uma coisa, porque eu sempre tive o Juninho como um grande ídolo. Então isso, eu gostaria, talvez, se você pudesse elencar um pouquinho essa questão, porque eu acho que eu jamais vou discutir isso com outro público, mas eu acho que já que estamos um grupo menor, aqui, né? Eu acho que uma questão que você levantou, que é a questão da lei da anistia, ela é fundamental, a lei da anistia, a revogação dela, porque é o arcabouço que garante todo esse entulho autoritário de permanecer aí sem ser questionado. Então acho que essa tese que você levantou, ela é fundamental. Na reforma política, acho que tem a reforma que é o financiamento privado de campanha e desse entulho autoritário que se esconde por trás dessa reforma. E eu queria só lembrar uma coisa a vocês, que eu acho que vocês sabem, que existem acho que 18 estrelas que os militares colocaram na PM. 2 delas são: uma, a Revolução de 64, e a outra, a empreitada contra Canudos. Quer dizer, essas 2 estrelas, numa corporação do estado de São Paulo, é uma vergonha para todo paulista e paulistano, né? A gente ter essa insígnia numa corporação que é do estado, que a gente sustenta. Eu acho isso um absurdo. E você colocou aí questões fundamentais sobre como essa estrutura que é o FHC, a Ruth Cardoso, né, com aquela coisa da assistência que era uma assistência que era sem fins lucrativos, passou a ser lucrativa, primeiro pela assistência, depois para outros setores. Isso foi uma coisa da globalização, pensada em Davos, né, empreitada pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, e que foi abraçada ideologicamente por toda a direita como uma forma de entrar nos recursos, né, do que existia na Europa, nos Estados Unidos, que eram recursos públicos para se algafinhar esse dinheiro que era para o público, para o privado, né? E eu acho que isso foi uma coisa pensada estruturalmente e que os governos tucanos compraram como uma forma de se beneficiar pessoalmente, né? E isso foi uma coisa muito grave para o Brasil. Acho que foi uma lembrança que você colocou, só queria reforçar. Parabéns aí pela lembrança. Próximo final. Então, vamos ver se eu consigo. Primeiro assim, legal
essa experiência da gente ouvir, né, os depoimentos de perto. Porque nós aprendemos com os livros, aprendemos com algumas coisas que a gente lê, mas ouvir é uma coisa mais, dá uma realidade, a gente vive um pouco mais de perto. Mas vou ver se eu consigo aproveitar aqui uma coisa que foi contada, né, com o que o Gervásio e o Augusto tratou aqui, da nossa realidade. Pensando, primeiro assim, estudamos no direito a questão do estudo da criminologia, né? Entre elas falaram sobre a escola de Chicago, que o crime ele acontece mais na periferia, né? E aí a polícia investe mais em cima da periferia, porque o crime mais bárbaro acontece na periferia. Então, ele traz uma desculpa, ligando com isso que o Augusto falou, porque ali acontece mais com pobre, né? Com pobre, com negros. Então, aquela sociedade tem que ter um tipo de polícia mais agressiva. E na polícia militar, nós sabemos que parece que é um castigo mandar esses policiais para a periferia, né? Então o policial que tem que estar no centro tem que ser aquele mais educadinho, aquele mais policial de hoje, né? Aí o castigo é mandar para a periferia, porque é aquele mais agressivo e vai bater e vai combater, entre aspas, o crime mais agressivo, né? Trazendo para essa questão da saúde e ligando com essa política toda, o que é que nós fazemos como eu vejo como resumo? A disputa, né? A disputa para manter a ideia do capitalismo viva, desde sempre. Desde sempre teve essa disputa. Por que houve toda essa... por que houve o golpe? Por que houve o incentivo dos militares? Para manter essa política, né? A todo custo. Nem que fosse para matar, torturar, expulsar, desaparecer, fazer com que calasse a boca da sociedade, né? Eu até lembro que, como eu sou de 70, em 1980, tinha um colega nosso na escola, chamava Franklin Teixeira, e nós íamos de pé para a escola, lá em João Pessoa, e passávamos de frente ao quartel. E era naquela época da música que cantava, isso é um Brasil que vai para frente, lembra disso? Aí o moleque, né, que era mais radical, e a gente já sabia disso, e nós éramos a turma que era mais radical, o danado chegou na frente do quartel e cantou, né, fazendo assim para trás, né? Isso é um Brasil que vai, pronto, de trás para frente. Acontece que o quartel recolheu ele na hora, os soldados pegaram ele. Sabe quando que nunca mais eu avistei com o Franco? Nós brincávamos com ele, né? Franco Teixeira, Capim de Oliveira, pegou uma peixeira. Brincávamos porque ele era mais radical, ele era mais solto e tal. Sumiu o moleque. Finalizando, concluindo. Eu acho que essa política que está adotada aí hoje, que é a defesa do capitalismo, ligando com isso que o Gervásio falou, a proteção, né, dos interesses, que foi imbuído aí na questão do Fernando Henrique Cardoso, como foi dito aqui agora há pouco, na política, né, mantida essa política de não vamos mais usar a tortura, nem vamos usar mais a força como instrumento, né? Mas nós vamos usar o quê? A tortura silenciosa, porque nós sabemos, médicos hoje, né, que atuam no sistema de saúde, eles estão se suicidando. Enfermeiros, auxiliares de enfermagem, por conta da política do vale mais o capital, vale mais o dinheiro, vale mais eu vender a produtividade, porque era isso que estava ligado o que tinha de interesse era o quê? Era a venda, era o capital, não podia o socialismo vencer, né? Então, hoje eu vejo, aí é por isso que eu queria que fosse comentado assim, trazendo do histórico do que aconteceu, se procede isso que a gente pensa, porque, óbvio, nós estamos pensando em defender o nome, né? O nome que vai nos representar. Então, desse ponto de vista, capital e social. Próximo, Eli.
junto com o de Paula, entendeu? Fiz militância em Pernambuco, também fiz militância no interior e depois eu fui para São Paulo. Aí eu vim para Luz, entendeu? Fui militante do PT, fundador do PT, junto comigo. Na época era uma ficha de Estado, você lembra? Era a ficha de Estado para legalizar o PT aqui. Aí eu saí do PCDR, entrei no grupo chamado 113, grupo de independente. Entendeu? Os 13 sindicalistas e eu era ditadura. Mas eu queria voltar a questão da ditadura, que foi o seguinte: eu peguei assim um pouco assim, do PCDR, já logo quase estava terminando, né? Foi 78, 77. Eu tinha que ter um RG, eu era moleque. Meu documento com falso. Eu legalizando os documentos em 82. Documento, RG, aí que eu entrei no PT na fundação. Então, nesse negócio da ditadura hoje, muitos companheiros sofreram e muitos desapareceram. Tem um companheiro que eu andava muito com ele, chamava Frei Chico, irmão do Lula. Ele se encontrava ali na Bela Vista. O Chico sempre foi do PSDB, entendeu? Ele se encontrava ali. Aí o Lula já estava em processo de legalizar partido e tal, da Santa Prisão. O Frei Chico foi sempre companheiro. Eu tive 300 anos sem isso. Mas isso daí traz um trauma. Você pensa ou não? Fiquei 4 dias na prisão, lá os caras passando para aquela negócio lá na cadeia, por isso eles passavam lá, o policial lá, falava, seu marxista, daqui a pouco é sua vez, aí você vê lá os gritos no fundo, aí tinha um amigo meu preso lá e falou, tipo, chinelo, eu tive sapato, vai dar uma olhada aí. Aí chegou, sabe muita coisa, cara, eles tentam buscar gente. São Paulo e Paris, chegou com uma lista, entendeu? Falou, fulano, já vamos legalizar, porque o pessoal legalizar nosso nome, era o nome e eles tiraram o nome. São Paulo e Paris, aí eu disse, não, estou passando por outra história aqui, só isso. E essa ideia se levou, fiquei arrepiado. Próximo Silas. Então, eu primeiro queria parabenizar ele muito por isso, né, por essa proposta aí de discutir essa fase tão negra aí do nosso país. E assim, uma coisa que eu fico me pensando, eu não participei, entendeu? Infelizmente eu não participei, eu acho que se eu tivesse vivido, certamente eu ia participar, porque se os companheiros participaram, aí ia ter que passar a mão na dele, porque eu acho que foi uma coisa que foi muito importante para a gente poder ter a liberdade que a gente tem hoje. Né? Quando a gente morreu, para a gente poder estar aqui reunido sem represália, pelo menos sem repressão, né? Pelo menos efetiva. Mas o que eu queria lembrar é que assim, a história é foda, ela desculpa até os termos, né? A gente está acostumado delegado sindical de base, então a gente às vezes fala algumas besteiras no nome. Né, mas até perdão se acontecer. Então, aí assim, a gente sabe que isso tudo ainda no meu modo de entender, você vê, aconteceu aqui, aconteceu no Chile. A elite tem aquela frase do Paulo Freire que é especificamente para a educação. Eles nunca vão desenvolver uma política educacional para que o povo pense e questione esse tipo de coisa. E em relação à política, em relação ao sistema social, ao sistema econômico, também. Os caras têm o monopólio da força, né? Então eles jamais vão abrir espaço para que esse tipo de política seja implementada. Quando eles veem, o Gervásio até tocou nesse ponto, e isso às vezes me preocupa, porque você vê, o Chile de Allende foi assim, a questão de 64 do golpe, com o Jango no poder, foi assim. Quando, pelas vias democráticas, quando a gente consegue efetivamente implantar alguma coisa, eles derrubam. Eles têm o monopólio da força, entendeu?
faixas lá, tem camadas da sociedade. Hoje está certo que a internet hoje ainda é um meio de comunicação muito elitizado. Mas o que você vê na internet, eu estava discutindo isso, que você vê, se parar até contra companheiros que caem nessas conversas. Porque é muito fácil para os detentores do poder da mídia, que tem a mídia na mão ali, que solta no dia a dia, um bombardeio em cima desse pessoal, dizendo, é assim, é assado. Muita gente fica repetindo fala de direita. Entendeu? Então, quer dizer, no meu modo de entender, eles estão fazendo como os Estados Unidos. Eles preparam o terreno em cima da opinião pública para na hora que precisar eles estarem argumentados. E hoje o que você vê em certas camadas da sociedade, uma grande parcela da camada da sociedade, é justamente isso. A gente sabe que hoje, não sei quem acompanhou, eu estava conversando com o Gervásio sobre isso de manhã, a cultura passou uma série de reportagens sobre a ditadura, 50 anos, do golpe e tal, e muitas delas discutiam isso. Tem até o Vila, para mim, que o cara é direitista, um historiador ali que faz. O cara é direitista, ele defende as ideias de direita mesmo, mas ele colocou uma coisa muito interessante. O poder da ditadura não acabou porque eles se esgotaram, porque efetivamente acabou. O milagre econômico afundou, entendeu? As propostas dos militares não vou lembrar os termos agora, mas o Brasil cresceu ali, industrialização, uma série de questões econômicas explodiram. Então o Brasil cresceu, os Estados Unidos injetando dinheiro e tal. Então, isso justificou, talvez isso, a passeada dos 100 mil ali, entendeu? Uma grande parcela da população. E hoje o que tem de diferente, gente? Certo? Como o padre falou aqui, a gente está dentro, só tem petista, então talvez a gente possa avaliar um pouco mais profundo essa questão da política do PT. O que o PT está fazendo em relação a isso? Certo? O que o PT está abrindo para a sociedade essa discussão? Eu não vejo muito isso, entendeu? Eu sou petista, desde que foi fundado o PT. Infelizmente, a minha família era uma família que seguia outros caminhos. Meu pai era pastor de igreja protestante, entendeu? Então a gente ficou focado por ali. Tá? Beleza? Então, assim, eu ainda fico um pouco receoso em relação a isso, porque eu não sei não. Será que se a gente conseguir pelas vias democráticas, os caras ainda não têm o poder de reverter o monopólio da força? Será que não está justificado isso tudo? Então eu acho que, primeiro, parabenizar de novo por esse espaço e defender que isso tem que se estender, não só dentro da parte que a gente é militante e tal. Tem que abrir para a população de uma forma geral mesmo. E só para finalizar, a gente sempre ouve, né, meu? A gente ouve o nome do Zé Dirceu, o nome do Genuíno, o nome da Dilma, o nome de uma pancada de militantes, assim, que a gente ouve. Os caras, e a gente sempre tem esse sentimento de agradecimento. Então, eu queria dar um abraço para o companheiro aqui, que conheço ele de outras instâncias, mas nunca tive a oportunidade de saber que ele mudou pela gente. Muito obrigado, amigo. Valeu? Vocês que estiveram lá. Obrigado. Valeu? Então, gente, a ditadura, para mim, foi eu estava querendo entender a ditadura, porque na minha idade eu tenho 48 anos. Então eu lembro muito pouco da ditadura. Eu estava conversando com o Gervásio, eu estava comentando sobre isso diariamente, né? Eu queria passar no Brasil, porque o Brasil só passou sobre a ditadura. Um dos filmes que me chamou muita atenção é o filme Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho, eu assisti a semana passada, que deu para entender mais ou menos o ponto. Teve a parte também uma parte que falou do sindicato, aquelas mulheres que lutaram, sabe? Tem um filho pelego que teve que expulsar esse filho pelego, e ele continuou pelego, né? Pelego, né? Não adianta. Sempre pelego. Foi? Laço cruzado, máquina parada. Esse filme, eu assisti esse filme também. E em 1979, 78, eu era um musicóide. Eu estava ali no Cabo Pedro, né? Naquela época eu não entendia muito de ditadura, mas eu estava sempre convivente, sempre foi no meu sangue, sempre fui convivente. 79, 80, quando tinha aumentado
entrava uma multidão, a polícia vinha e jogava bomba, batia, dava pancada, que deu uma porque é usando lá no centro da cidade de São Paulo, né? Fui ver. Você lembra? 79, né? Eu estava lá no centro de movimento, 79, na passeada, isso daí. Era, mano, não sabia nem o que estava fazendo, mas estava indo bem ali, né? Mas eu estava aprendendo naquela época, eu estava aprendendo aquele meio. E o local onde eu trabalho, infelizmente ainda, há resíduos de ditadura ali dentro, né? Que a Assunção, eu vou ter sentido isso lá dentro, mas não tem sentido ali, né? Porque ali, para vocês terem uma ideia, Assunção, o uniforme é de polícia militar. Quando eu entrei lá dentro, você tinha que ficar um atrás do outro como soldado. A frota de carro é igual, agora que eu vou mudar. Exatamente, é verdade. É verdade, meu filho. Aí eu tô vendo um companheiro, nossa, muito legal mesmo ver vocês, a experiência de vocês, sabe? A experiência de vocês, eu tendo um mapa assim, lembrando tudo aquilo que está acontecendo no país, eu trabalhei no Brasil, quando eu entendia, e eu comecei a entender, né? E é isso mesmo, o PT tem que se aprofundar mesmo, né? O PT precisa se aprofundar. Tem que dar, na minha opinião, o PT precisa dar uma resposta rápida a essas bandeiras, estava aqui uma vergonha, estava aqui na Praça da República, tinha 100, 200 pessoas na Praça da República, né? Fazendo a volta da ditadura. Estava eu, uma companheira minha, a Matilde, a gente estava ali para entender que passeata que era essa, né? Aí a gente começou a criticar o PT, criticar o Lula, criticar a Dilma, né? Todo o trabalho que eles fizeram. E depois eles pararam ali, porque o pessoal começou, os jovens, foram para cima deles. Eles pensaram, era tudo morrendo. E acabou ali a briga acabou ali. Eu queria falar para você assim, ó, que lá na Faria Lima, uma das coisas que começou a fazer na Faria Lima, no metrô, Faria Lima, ali na autonomia da Batata, foi cruzada uma alçada ali. E foi coberto pelo governo do Estado, pelo governo do ditador. Ele cobriu. Até hoje não se sabe que tipo de alçada que é aquela. Se você não se escala, está vendo, mas vai encontrar uma alçada ali, mas não mostraram aonde que foi levar essa alçada, falaram que ia levar para o museu, a gente não se sabe. Então é um dos cuidados que nós temos que tomar sim. E precisamos sim tomar uma resposta rápida em cima desse pessoal que está tentando levar a ditadura, que é uma vergonha para o nosso país. Tem de voltar. Olha para as companhias da Argentina mesmo, estava lembrando o senhor Matou, que era. Eu estava me lembrando aqui, os companheiros da Argentina, os companheiros do Chile, do Uruguai, né? O Uruguai passaram por toda essa ditadura e eles deram punição. E o Brasil ainda está escondendo isso, está defendendo esse pessoal militar, né? Que hoje fala que eles são militares, mas não deixam chegar até lá, que a onda direita tenta cobrir, infelizmente. Ou de mar. Também as pessoas vão falando, né? Voltando a cabeça da gente nessa situação. Eu também sou um jovem, né? Nasci um pouco depois da ditadura, né? Foi embora. Aquela cirurgia foi naquela época. Aí, o que eu lembro também, essa questão que ele falou das posturas, posição. Eu lembro que na escola, né? Eu era nessa época eu morava na periferia, eu morava na região oeste, né? E eles talvez tinham outra visão da coisa, né? Então eu estava no colégio estadual, mas você tinha que, na hora da entrada, na hora do recreio, cantar o hino nacional, ficar um atrás do outro, segurança de um braço, né? Todo mundo uniformizado, tinha aquela vistoria mesmo, né? Do inspetor de alunos, né? Todo mundo fazia aquela vistoria. Então, tinha moral espírita, né? Naquela linha, o professor já vinha aquela professora, não tinha essa situação que tem hoje, né? Para estudar uma matéria, para participar, né? Tinha aquela participação, era logo, você era primeiro, não tem discussão. Hoje você discute lá tipo de política, tipo de partido,
Não, amigo, ó, é assim que ele manda. Se você quiser ser, ele aplicava lá na. Se você quiser ser presidente, você tem que entrar na polícia militar e ser coronel, porque nesse país só é presidente que é coronel, entendeu? Então, era aquela linha realmente que você vai viver só isso, só que a gente quer, né? E o que acontecia também? Então, agora estamos na época de Copa do Mundo, né? É um outro tipo de governo, lógico, é uma outra postura, porém nós temos que entender que também em 70, né, quando o Brasil foi tricampeão, a Copa do Mundo realmente foi usada como uma cortina verde e amarela, né? Vamos usar isso, né? Uma cortina verde e amarela para os escândalos, né, que aconteceram, né? Muita perseguição, muita prisão, muita chuva, né? Em nome do Brasil tricampeão. Por isso nós temos que também atentar, às vezes, né, que hoje está sendo nosso país. Foi no México, né? A Copa de 70, e usaram dela como uma cortina. E hoje está sendo nosso país. Espero que seja apenas realmente uma ação esportiva, muito participativa, né, que não seja usada pela política incorreta. Né? E eu deixo aqui só para concluir, e uma pergunta aqui para os companheiros que explanaram. Realmente nós não queremos esse ponto, né? Esse é notório grande, os presentes nessa sala. Porém, nós vemos aqui que aqui tem pessoas que participaram diretamente, ou sentiram isso de um jeito do outro, era jovem, mas nós temos que começar a mudança e falar para outras pessoas, né? Tentar levar isso para a escola,